Paz do Senhor para os irmãos, meus amigos que estão do outro lado, me dando o privilégio de assistir aos meus vídeos, que o Senhor me dá o privilégio de estar na igreja do Parque Zabane, dando este momento, esta oportunidade para estudarmos mais uma porção da Palavra de Deus. É com muita alegria que eu o faço e estou na igreja do Parque Zabane, da Assembleia de Deus, Ministério Belém, com autorização do meu amado pastor José, meu amigo, pastor Rogério, eles sempre estão sabendo e me dão esta oportunidade, eu fico muito feliz e grato. Fica aqui o meu agradecimento. Irmãos, hoje eu vou fazer um vídeo mais curto. Conversei com o pastor José, com a minha irmã Juliana, e eles me apoiaram em fazer esse vídeo. O irmão Antônio chegou. Então eu sei que os irmãos são todos doutos na Bíblia, todos conhecem a Bíblia mais do que eu, mas eu, na minha humildade, gosto de falar de Jesus, gosto de estudar sobre o Senhor Jesus e o privilégio que é saber de Jesus cada dia mais. O Senhor Jesus é uma fonte inesgotável, é uma fonte que nunca se acaba, né? Por isso que ele nos dá o privilégio de viver no seu reino por uma eternidade, para desfrutarmos de sabermos dele, aprendermos dele por toda uma eternidade. Esse é o privilégio. Ir para o céu, ir para o reino de Deus é secundário. O privilégio é estar na presença de Deus por uma eternidade, aprendendo da fonte da vida. Até lá nós estudamos a Bíblia e todos os dias o Senhor nos acrescenta um pouquinho mais. Amém, irmãos? Pensando nisso, irmãos, o Senhor Jesus falava muito conosco, falou muito conosco, nos ensinou muito, e principalmente com os seus conterrâneos, com os homens dos seus dias, através de parábolas. E ele usava muitas parábolas agrícolas, rural, do homem do campo, né, que eles conseguiam entender. Por isso, muitas gerações de hoje e ao longo dos séculos, homens com formações secular, com diplomas, e o meio acadêmico tira o Senhor Jesus, tira a igreja, tira os evangelhos, pois diz se tratar de homens simplórios. Mas o Senhor Jesus, na sua grandeza, falava em parábolas rurais para aqueles homens, mas ele falou muito sobre parábolas para essa geração de hoje. E uma delas se refere à luz, né? Então ele disse em João 8, eu sou a luz do mundo, né? Ele disse em João também 12, eu vim ao mundo como luz, né, para o homem. Mas veja bem, o que eu quero dizer com o Jesus falou a esta geração por parábolas de luz? A luz só é bem entendida para essa geração, a partir de estudos da física, da eletrofísica, né? Estudos da eletromagnética. Então fica fácil compreendermos o que Jesus estava dizendo naqueles dias para homens simples, sem estudos, homens que não eram doutos, não compreendiam essas expressões de luz, mas que agora nós temos o privilégio de entendermos, né, irmãos? Então, existe 5 tipos de luz, né? A luz branca, que é a luz visível, que é a que interage com o homem, a ultravioleta, a infravermelha, a gama e a rádio. A rádio é de menor frequência, né? Que os cientistas pegam tal, propagando pelo universo, faz estudos. Existem luz vermelha, luz amarela, mas aí é a luz branca que pega em moléculas, né, no ambiente e no processo refratário distribui ela nessas cores. Seria algo se estudado na espectrofotometria, né, irmãos? Não é isso, só é a luz branca, tá bom? Só que a luz na teologia,
ela representa a presença de Deus. Ela representa a presença do Espírito Santo. Está muito ligada ao cristianismo com Cristo. Mas veja bem, irmãos, vamos lá em Gênesis 1. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 1. Coloca Deus como onipotente antes da criação. Pois, já que nós estamos falando sobre luz, e vamos falar muito sobre química e física, o pai da física moderna, Antoine Lavoisier, diz, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Pois nós, evangélicos, não nos enganamos. A Bíblia é uma fonte inesgotável e Deus nos dá de presente para sermos mais doutos do que até mesmo o pai da física moderna. Nós somos diferentes. Na natureza, tudo se criou pela onipotência de Deus, tudo se transforma, essa é uma constante sim, mas pela onipresença de Deus, que mantém a criação não estática, parada, engessada, não. O Senhor é um Deus de movimento, de energia, é um Deus que gosta do movimento. Então, tudo se transforma, mas pela onipotência, onipresença de Deus, né? Então, essa constante de Antoine Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, dessa forma, para nós evangélicos não serve. Tudo foi criado por Deus, para Ele, por Ele, através dEle, e nada se movimenta sem a tua onipotência. Então, voltando no texto bíblico, no princípio criou Deus os céus e a terra era, mas estava sem forma e vazia, porque nós já estamos no versículo 2. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Lembra quando eu disse que o Senhor não é um Deus estático? Agora há pouco. O Espírito de Deus não estava parado observando as trevas sobre a natureza. Ele se movia, movimento, energia, né? E disse Deus, haja luz. Irmãos, esse vídeo, o intuito dele é mostrarmos a beleza de Cristo como o homem encarnado, como o homem mais culto e inteligente, que é o líder da igreja, que é o Senhor dos senhores, que é o nosso remidor, se fez de simplório nos seus dias, usando parábolas agrícolas para o homem rural, mas que estava além dos seus dias, mais de 2020 anos, que é os dias de hoje, usando parábolas da física que só o homem de hoje, com seus estudos, é capaz de compreender. Por quê, irmãos? Na química, tudo tudo para ter uma reação, para ter uma reação química, é necessário ter o reagente, que é a matéria, que se transforma no produto. Para isso é preciso energia, né? Então, um exemplo, irmãos. A dona de casa pega o café em pó, pega a água, mistura os dois. E se deixar ali em cima da mesa a água e o café, não vira nada. E o açúcar não vira nada. Mas então ela adiciona luz. Como luz? A luz acende o gás, que é o agente para ter fogo, que já é outra solução. Então o café é uma solução, o fogo é outra solução. Então o que acontece, irmãos? A dona de casa liga o fogo. O que a dona de casa está vendo é a luz do fogo. Mas aquela luz começa a aquecer a água. Quando atinge 100 graus, que a água está em ebulição, ela dissolve o açúcar, joga no café. O produto que se extrai desses três reagentes, açúcar, água e o café, com a adição da energia, da luz do fogo, é um delicioso café. Então os irmãos compreenderam? Reagente, energia, luz, um produto. Então o Senhor Jesus disse, eu vim ao mundo como luz, ou seja,
Ele está dizendo que é a energia que traz vida, que traz transformação, que gera conhecimento. Olha o nível intelectual de Cristo no meio daquele povo. Ele dizia, quando perguntaram para ele, Senhor, nos fala dos céus. Ele fala, rapaz, eu estou falando de coisas de homens, e vocês não entendem? Vou falar dos céus. Aqueles homens daqueles dias, ele tinha alguma capacidade de compreender do que o Senhor Jesus estava dizendo quando ele disse, eu sou a luz do mundo? Mas hoje nós estamos estudando aqui. Mas voltando em Gênesis 1, 2, porque eu quero mostrar Deus como luz, Jesus e o homem. Ele deixa os três como luz. Então vamos entender, existem as 5 luzes, né, irmãos? Branca, infravermelha, ultravioleta, luz branca e a gama, e a luz, a rádio, né? Então, a que interage com o homem só é capaz de interagir com as ondas eletromagnéticas do meio ambiente que se propaga, que é essa que nós vemos, é a luz branca. Né? Alguns animais, né, eles conseguem, através de células fotovoltaicas nos olhos, né, interagir com a infravermelha, com a ultravioleta e ver outros espectros de cores, né, pássaros, peixes. Mas nós, seres humanos, só interagimos com esta luz branca, a luz invisível, né? Essa luz visível, que é através de ondas eletromagnéticas, se propaga em ondas e nós temos condições de vê-la. Essa é a luz que nós trabalhamos, aí sim. Mas o Senhor Jesus, não. Ele diz que Ele é a luz. E o que é a luz na química, irmãos? Sem luz não há transformação. Então o Senhor Jesus disse, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Irmãos, entenda o que está acontecendo aqui. Para o Senhor, criou os céus e a terra. O Senhor Jesus, o Senhor Jeová, está dizendo o que os estudiosos dos dias de hoje nos mostram através de provas, experimentos em laboratório. O problema é não dar a glória devida a Jeová. Mas o Senhor vai revelando ao homem através dos tempos, através das dispensações, o conhecimento. Todo o conhecimento é de Deus para o homem. Né? O sábio Salomão falou, esta enfadonha situação e circunstância de pesquisar e estudar, Deus deu ao homem, está lá em Eclesiastes, né? E aquele que se busca, aquele que dedica, o físico, o matemático, o químico, o médico, o Senhor vai dando as porções ao homem através dos tempos para a vida humana, né? Então, irmãos, haja luz, né? Ou seja, para criar o universo, para criar os bilhões de anos-luz, as dimensões das estrelas, as galáxias, buracos negros, nuvens, para criar galáxias, para criar todos os corpos celestes. O Senhor Jeová, para criar os céus, né, o mundo invisível ao que foi tirado do homem no Jardim do Éden, para criar tudo isso, o Senhor Jesus está dizendo, olha, para ter criação é necessário matéria, é necessário energia para sair o produto que é a criação. O Senhor Jesus criou os céus e a terra. O reagente era a sua graça, era a sua misericórdia, era a sua glória. E a luz, o reagente que dá energia para acontecer o processo químico de criar os mundos visíveis e invisíveis, as galáxias, os planetas, os cosmos, o bara, o mundo bara no idioma hebraico, é o próprio Deus. Ele diz, eu sou a luz, haja luz. Né? Ele está se colocando como a força que cria. Isso é Jeová falando. Haja luz. E viu Deus que a luz era boa. Então, quando o Senhor cria o Sol, a Lua, os sistemas estelares que nós temos hoje no nosso céu, já é o 4º dia.
Cada dia é um tempo na presença de Jeová. Então, quando ele cria os céus e a terra e o universo, ele cria sols e estrelas de primeira grandeza, que só tem materiais leves, que é hélio e hidrogênio. No quarto dia, que já passou um tempo considerado, que só o Jeová por enquanto sabe, ele revela aos homens, uns dizem milhões de anos, outros dizem bilhões, mas o certo é que se passou uma extensão de tempo entre haja luz, que o Senhor Deus cria os elementos, que o Senhor Deus cria as ordens celestiais, o Senhor Deus cria a constante da química e da física. Então, no quarto dia, há condições de se criar o nosso Sol, a Lua e a Bíblia, numa perfeição sem precedentes, para que o homem saiba. Somente Jeová é capaz de dar essa informação através de seu Espírito. O profeta Moisés, nos seus dias. Então, irmãos, os seus irmãos estão conseguindo acompanhar? Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando do nosso remidor, do nosso Cristo, do nosso Salvador, que fala por parábolas para todas as gerações. Então, entenda o que é luz. Luz, na química, é energia necessária para qualquer reação química. O Senhor, na sua onipotência e onipresença, criou os elementos, que é os reagentes, através da sua graça, da tua misericórdia, do teu poder. E ele é a energia que gera transformação e cria mundos e universos. Na ordem bíblica está correta. Então, no quarto dia, ele cria o nosso Sol, que já é um Sol de segunda e terceira geração, pois ele tem ferro no seu componente, né, irmãos? Tem metais pesados. Então, a Bíblia tem razão. O Senhor primeiro cria o universo e os céus. Ele é a energia. Ele é a luz. Luz na química é energia, né? Porque igual o exemplo do café, a luz do gás é o fogo, que gera temperatura, que gera reação, que transforma o pó preto, o açúcar e a água num café delicioso. Então, o Senhor Jeová criou os elementos, ele é a luz, haja luz, que não tem nada a ver com o sol e as estrelas. Irmãos, então ficou claro o que é a luz na teologia, na presença de Deus. Então, quando a religião liga, o Senhor Jeová liga, associa a luz com o cristianismo, está correto. O nosso Deus é luz, o nosso Deus é força, o nosso Deus é reação, o nosso Deus é o Deus que transforma, é um Deus que acende as chamas no nosso coração, gerando transformação diária. E aí o Senhor Jeová, através do Velho Testamento, mostra vários tipos de luz. Por exemplo, a sarça que se queimava e não se consumia. É fogo, né? O profeta Moisés usa a palavra: o fogo consumia a sarça, mas não se ardia. Irmãos, o que é fogo? Fogo é uma forma de luz, correto? É uma solução, né? Então, o nosso fogo é matéria-prima, uma fonte de calor e oxigênio, né? Correto? Mas, por exemplo, o nosso Sol, ele arde, se consome, mas não tem oxigênio. Então, ele não é fogo, né? Ele é plasma, correto? O nosso Sol, né? Ele é hélio, ele é hélio e hidrogênio se queimando, mas não tem um átomo de oxigênio, pois senão ele teria fogo. Como ele não tem nenhum átomo de oxigênio, ele é plasma, né? Plasma é quando o gás está numa são sólido, líquido e gasoso. Não é esse estado da matéria. O plasma não existe nesse estado da matéria. Então, quando você pega o gasoso, são três estados da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso. Quando você pega o gasoso, que é gases, numa temperatura tão alta, que o gás vira um plasma. Esse plasma é o nosso Sol, né? Então, a sarça se queimando, não era fogo,
pois não tinha oxigênio na sua composição, correto? Se não consumia. O profeta Moisés observou aquela luz, que era a presença de Deus manifestada na sarça para chamar a atenção do profeta. A sarça ardia, mas não se consumia, ou seja, era uma luz, era a presença de Deus manifestada ao olho do profeta, que não consumia a sarça. É uma manifestação de luz, né? E o Adão não se via nu, Adão não se via pelado, ele estava coberto pela glória de Deus. A luz resplandecia nele e em Eva, e eles não percebiam-se nu. Era uma luz que cobria-os com a glória de Deus, e eles não se consumiam. Então, os irmãos estão vendo o que é a luz para o Senhor. Então, Jeová, em Gênesis capítulo 4, diz, no capítulo 1, versículo 4, diz: a luz era boa. No versículo 3 ele disse: haja luz, ou seja, energia. A sarça estava com a energia do Senhor. O homem estava coberto pela energia, pela luz do Senhor. A energia que gera reação, que gera transformação, que gera um produto. Aí se passa 2000 anos, não sei quantos mil anos, o Senhor Jesus vem para os homens, o Senhor Jeová se manifesta aos homens na pessoa de Cristo. E João vai, olha o testemunho de João. Quero ler com os irmãos em João, capítulo 1. No princípio, João capítulo 1, Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O que é luz, irmão? Nós já aprendemos. É energia. Na química, é energia. Energia é necessária, é uma constante da química. Sem energia não há reação química. Qualquer reação química é necessária a luz. A luz pode ser tanto um produto como reagente. Você pega alguns reagentes, ela produz luz, né? E você pega a luz, que é energia, adiciona energia, que é temperatura. Energia na química é temperatura. Você adiciona a temperatura, calor, e então você consegue uma reação. Ou seja, está escrito aqui, ó: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O Senhor Jesus catou o Espírito de Deus, a alma, que é o psique, e os elementos naturais da terra, que ele criou lá em Gênesis 1. Assoprou o seu fôlego de vida, calor. Então, se você assoprar a sua mão, assoprar na sua mão, você vai ver que o ar é quente. O Senhor Jesus assopra o seu fôlego de vida, temperatura, calor, e o homem se fez vida. Ou seja, o Senhor usou o Espírito de Deus, a alma, que é o psique, que dá a razão, e os elementos naturais. Esses três reagentes com o agente de calor, temperatura, luz, que o Senhor Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Aqui ele diz: nele estava a vida, e a luz dos homens, fonte de calor, que gera reação e transforma essas três matérias num ser vivente, num homem inteligente, que estuda a Bíblia e é feliz um sábado à tarde, adorando ao seu Deus, alegrando o coração do seu Deus e sendo alegrado pelo seu Deus. Olha que lindo isso da Bíblia.
Esse é o seu Deus. Esse é o Senhor Jesus, usando parábolas de luz no meio de uma geração que não entendia, pedindo para Deus falar dos céus, se eles não entendiam nem do que ele falava quando ele falava. Estou falando dos homens, vocês não entendem, vou falar dos céus. Olha quanta coisa a gente tem que estudar na Bíblia, né? Então, e a luz resplandece nas trevas. O Senhor Jeová disse: haja luz. João está dizendo que a luz é a vida dos homens, e a luz resplandece nas trevas. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira. Ali estava a energia, o calor que criou os céus, que criou a terra, que se manifestou na sarça, que cobria Adão, que gera luz na nossa vida, que abre caminho nas trevas para que você não pise em falso, que cria e transforma, através do seu psique, emoções e pensamentos que antes eram destrutivos em pensamentos construtivos, que pega o seu psique e entra no seu coração, transformando o sentimento de morte em sofrimento, em alegria e sentimento de vida, gerando vida eterna, através da luz, que é calor, que gera reação química no produto que ele fez através do espírito, da alma e do calor do próprio Deus. Esse produto, que é você, que sou eu, ele gera transformações todos os dias, através do psique, que é a alma, dentro do nosso coração e da nossa inteligência. E ele diz, todos os dias da vida dele, nos seus ministérios de 3 anos, ele diz em João 12, eu vim ao mundo como luz. Ele diz em João 8, eu sou a luz do mundo. Vamos ler João 9.5, irmãos. João 9, versículo 5. Enquanto estou no mundo, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ou seja, ele estava 3 anos aqui na Terra, gerando transformação, gerando alegria, recursos, conhecimento, paz, transformando. Lembra que na natureza nada se cria, nada se perde, se transforma? Não. Tudo foi criado por ele, o mundo foi criado por ele na sua onipotência, e estando no mundo, ele manifestava a tua grandeza, gerando vida, transformando e falando de si. Eu sou a luz do mundo, que gera transformação. Chegou o pastor Rogério agora. Hoje é Santa Ceia e eu tô fazendo um vídeo aqui, mas já vamos terminar. Então, irmão, em Gênesis 1, o Senhor diz, eu sou a luz do mundo. Não, em Gênesis 1, versículo 4, haja luz, e houve luz. O primeiro capítulo de João, ele diz que a luz se manifestou aos homens. Ele é a luz, né? Aí o apóstolo Paulo vai falar no livro dos Efésios. Vamos ver se eu acho aqui, irmãos. Porque no Efésios, capítulo 5, versículo 8. Porque no outro tempo éramos treva, mas agora sois luz no Senhor. Então, o que é luz? Nós já estudamos, né? Luz é energia, que na química é calor, calor é temperatura, temperatura é que dá reação no produto, nos reagentes, transformando em produto. Então o homem era um produto do Senhor, criado no Éden, que se perdeu em trevas. O Senhor Jesus veio como luz e lâmpada para teus caminhos,
gerando transformação no seu coração, na sua mente, no seu psique, gerando transformação, gerando reações no seu coração e na sua inteligência, restaurando a sanidade, restaurando o relacionamento com Cristo, gerando todas essas transformações, gerando todas estas reações no mundo espiritual e no mundo físico. E agora, Jeová se manifesta como luz, em Gênesis 1:4, disse: haja luz. Depois, Jesus, em João, no Evangelho de João, capítulo 1, diz que ele é a luz, né? João não era a luz, Cristo era a luz e foi manifestado a todos os homens. Depois que Cristo morre na cruz, então ele, através do Espírito Santo, libera para Paulo: sois luz, né? Tá aqui, ó. Porque no outro tempo eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Em Cristo, nós temos a característica de Cristo. Adão pecou e pegamos as características de Adão. Éramos pecadores. Cristo morreu, era luz e lâmpada para os pés daqueles que estavam perdidos, gerando transformação, gerando energia e calor e transformação. E nós pegamos a característica de Cristo e agora ele fala: sois luz. Ou seja, nós, os evangélicos, os crentes em Cristo, eu falo evangélicos, irmão, porque eu sou de denominação evangélica Assembleia de Deus, mas eu estou me referindo aos salvos em Cristo, ok? Fique claro, aos salvos em Cristo. A graça do Senhor vai manifestar na vida de cada um, segundo a sua misericórdia. Amém? Então não estou julgando. Quando eu falar evangélico, eu estou referindo a mim e minha família e aos meus companheiros de Assembleia de Deus Belém. Mas o Senhor tem um povo em todas as religiões, amém? Desde que esteja nos preceitos bíblicos, religião com os preceitos bíblicos. Então, ele nos dá características de Cristo, uma delas é luz. O que você tem agora como luz? Você tem o calor do Espírito Santo na sua vida, que gera transformação por onde você passar. Quando você acende o fogo, quem está ao redor se queima. Ao redor do fogo, a temperatura e a luz visível do fogo. Então, o homem salvo em Cristo, que tem as características de Cristo, quando ele fala, quando ele conversa, quando ele interage, quando ele trabalha, quando ele está na sua casa, quando ele está falando com seus filhos, com a sua esposa, com o seu pastor, com outros membros da igreja, no supermercado, comprando, pagando, ele tem que ter essa característica, a aparência de luz, que gera reação nas pessoas, através do psique do outro ser humano, tirando ele do exemplo da droga, da bebida, da prostituição, porque ele olha em você, você espelha Cristo, você é característica de Cristo, você é luz que gera calor, que gera transformação, reação química e espiritual, e essas vidas têm que ser impactadas. Não se converter ali na hora, mas muito tempo depois se lembrar: fulano de tal lá é um homem bom, não faz mau negócio, não passa ninguém para trás. A natureza humana é difícil, né? Uns é mais nervosos, outros é mais calmo, uns é mais alegre, outros mais triste. Mas isso não pode descaracterizar você como um bom cidadão, como um bom trabalhador, como um bom juiz, como um bom policial, como um bom funcionário, como um bom pagador. Estas características, estas situações sociais, podem se caracterizar como um reagente junto com o produto que é você, Cristo, que é a sua característica, e calor, e luz, que é o Espírito Santo, na tua vida gera essa transformação, essa reação em cadeia, propagando salvação, exemplos de vida, gerando assim salvação para Cristo. Também é pregar o Evangelho. Entender, irmãos, a importância de entender as parábolas quando o Senhor Jesus diz: eu sou a luz do mundo, né?
Eu vim ao mundo como luz, em João 12, né? Em João 8, ó, eu sou a luz do mundo, né? Eu quero ler mais um versículo com os irmãos, porque eu quero que você entenda as características do homem que está cheio do calor da luz de Cristo. Mateus capítulo 5, irmãos. Foi o texto base da nossa pregação, lembra? Ou do nosso estudo. Mateus 5, versículo, vou começar no 13. Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Irmãos, quando a gente estuda a Bíblia para entender algo, você entende outro. Eu acredito que todos que estão me ouvindo são mais doutos que eu, mas qual era a minha intenção ao fazer esse vídeo de hoje, né? Era as parábolas de Cristo em relação à luz, para desfazer esse dogma de que só falava parábolas rurais para os homens de sua época. Não, ele falava parábolas sobre a luz, que é um estudo da astronomia, um estudo da física moderna, dos astros físicos, e também só essa geração é capaz de compreender o que é a luz. A geração dele não compreendia. Então ele estava usando parábolas com mais de 2.200, 2020 anos para frente, seria compreendida. Ou seja, os segredos da Bíblia não cabe ao homem discutir, ou querer limitar, ou querer tirar o Senhor dos meios acadêmicos, dos meios de estudo. Sempre a palavra de Deus estará à frente do homem, seja no meio acadêmico ou no meio rural. Eu gosto de ver a Bíblia de uma maneira diferente, e o Senhor permite que se vê conforme você procura, conforme você estuda. A Bíblia é uma fonte inesgotável, e quando você estuda, o Senhor te revela outras situações. Então, esse versículo aqui, pode esconder uma cidade edificada sobre um monte? Irmãos, uma cidade tem comércio, uma cidade tem seus cidadãos, tem leis, tem direitos, tem deveres, tem construções, tem uma estrutura. E ela está habitada por homens, correto? Uma cidade, fica claro que se trata de uma morada de seres humanos. Ou seja, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade no monte. Ou seja, a luz, uma das características da luz é se propagar no ambiente, é gerar calor no ambiente. Uma cidade onde tem uma igreja, onde tem um povo estruturado evangélico, não se pode não estar em transformação no sentido espiritual, de se desfazer ali as obras do inferno, as obras do adversário, fazendo-se necessário a transformação do ambiente em um ambiente de salvos, de cristãos limpos, saudáveis espiritualmente, que gera transformação. Não se esconde uma cidade onde se habitam os evangélicos, onde habita a igreja de Cristo, onde habita o evangelho saudável, uma igreja com doutrinas bíblicas, gerando salvação, trazendo o nome de Cristo para aquela cidade, trazendo nela a liderança espiritual de Cristo. Entender, irmãos, as parábolas sobre luz
Eu vim ao mundo como luz. Era uma parábola, né? E isso são palavras do próprio Cristo. Eu fiz questão, tem centenas de citações no Novo Testamento a respeito do Senhor Jesus como luz do mundo. Mas eu quis pegar o Evangelho de João, porque João, ele mais escreveu as palavras de Cristo, ele transcreveu os sermões e as parábolas de Cristo. Então, em João 12, em João 8, em João 9 e 5, todas elas é o Senhor Jesus dizendo: eu vim ao mundo como luz. Eu sou a luz da manhã, eu sou a luz do mundo. Eu, quando estou no mundo, sou a luz do mundo. E aí eu usei um exemplo em Efésios, né? Em Efésios, que ele diz: sois a luz do mundo, né? Irmãos, pega também comigo em Atos 13, só para finalizarmos, Atos 13. 13:47, deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, 13:47, para a gente finalizarmos. Atos 13, versículo 47. Vou começar no 46 para contextualizar, amém, irmãos? Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era, mister, que a vós se fosse pregado primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Então, o Senhor Jesus, o Senhor Jeová, disse: haja luz, interagindo com a luz, como transforma agente transformador. O Senhor Jesus, no Evangelho de 1 João, diz: eu sou a luz do mundo. João não era luz, mas para testificar a luz que era Cristo. Aí depois Cristo, no todo o Evangelho de João, vai dizer que eu vim ao mundo como luz, eu sou a luz do mundo, enquanto estive no mundo eu era a luz, usando parábolas da astrofísica, da metafísica, da física e da química moderna. Olha o tamanho do nosso Cristo. Depois ele diz que o homem é luz, o homem salvo, transformado com as características de Cristo, agora é a luz. Em Efésios ele diz isso, em Atos: eu te pus como luz, ou seja, como agente, fonte de calor, que gera reação química no mundo espiritual, no mundo material, no meio social, na cidade, na vida humana, no relacionamento humano, gerando salvação, destruindo as obras do inferno, as obras do acusador, gerando transformação. Porque quando Jeová disse: haja luz, lá no princípio, ele nos ensina da luz sobre fonte de calor, da qual ele usa como um instrumento para criar os céus e a terra. Depois Cristo diz que é a luz do mundo, como fonte de calor, que cria a transformação, faz a transformação do espírito, da alma, do psique humano, das relações humanas, entre Deus e o homem, entre o homem e o homem. E agora ele dá autoridade e capacita o homem como luz para ser uma fonte de calor, que é uma constante para a transformação. Nada do que foi feito se fez sem a onipotência, onipresença de Deus. E ele, para não deixar desculpa para nenhuma geração, usou parábolas sobre a luz o tempo inteiro na Bíblia, durante os seus 3 anos, e talvez muitos passaram apercebidos até ouvir essa mensagem. O Senhor tenha misericórdia de mim, de você, que esta mensagem faça a transformação, que seja no coração de um único ouvinte, já vou estar satisfeito. Eu sei que é uma maneira diferente de se pregar,
nem nunca tinha visto, nunca vejo um irmão pregar sobre as parábolas da luz, ou colocar o Senhor Jesus como um metafísico, um astrofísico, um físico, um químico, usando suas parábolas não rurais, mas parábolas do mundo moderno, do homem moderno. Né, irmãos? Isso nos mostra o tamanho do nosso Deus, o general de guerra que nós temos, o Senhor dos exércitos, que entende de todos os assuntos, de todas as reações humanas. Que o Espírito Santo pegue esta palavra, esta nova forma de ver, e haja como um reagente no seu coração, e o Espírito Santo seja fonte de calor e luz, que transforma isso em bênçãos na sua vida, em luz para a tua família, que acrescente conhecimento à tua alma, ao teu espírito e ao teu saber. Irmãos, era isso que eu tinha que falar esta tarde. Orem por mim, orem pelo irmão Kleber. Eu sempre peço oração e digo que estou necessitado. Irmãos, hoje é sábado, dia 8. Eu estou numa necessidade das suas orações como ajuda para gerar transformação e reação na minha vida. Mas a gente não para, a gente continua. Porque o Evangelho de Cristo tem que ser pregado. Amém. Vou orar pelos irmãos, orem por mim. O Senhor fale melhor em cada coração. Amém.